Boa noite para vocês que estão aí em casa. A gente já começa o Gazeta Esportiva chamando o repórter Alexandre Silvestre, que traz informações da chegada de John Arias ao Brasil. Hoje teve entrevista coletiva. Tá contigo, Silver. Beleza, Michele? Um abraço aí para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A apresentação aconteceu agora há pouco aqui na Academia de Futebol. John Arias, reforço que chega pelas mãos de Leila Pereira, uma contratação da presidente, 154 milhões de reais, contrato até 2029. Pode até estrear no dia 25, justamente contra o Fluminense. Revelou na coletiva que recusou uma proposta do Flamengo em respeito ao tricolor das Laranjeiras, mas aceitou a melhor proposta do Palmeiras e quer ser tetracampeão da Libertadores com o manto sagrado alviverde. Ontem o Palmeiras ganhou do Internacional fora de casa, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Domingo vai jogar pelo Campeonato Paulista, mas já está garantido na próxima fase. Já os bastidores dessa contratação do Palmeiras, o John Arias e muito mais polêmica de Abel Ferreira, polêmica de Andréas Pereira, só que agora vamos até a Baixada Santista, porque de lá fala Thiago Salazar com as quentinhas apuradas de hoje a respeito do Peixe. É com você, Salazar. Fala, Silvestre, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está aqui dentro da sala de imprensa do CT Rei Pelé, porque está rolando treino agora ali com o Neymar em campo, o Gabigol em campo. Estávamos acompanhando, coisa de 5 minutos atrás, o Vojvoda pediu para a gente aguardar aqui dentro. Inclusive, talvez venha algum dirigente bater um papo com a gente. Santos, que perdeu ontem para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, teve crítica do Neymar ao gramado sintético da Arena da Baixada. A gente também tem Tiquinho Soares se despedindo, JP Sherman se despedindo, Moisés chegando aqui para o Santos, atacante que foi apresentado hoje. Mas agora vamos saber como é que está o Corinthians com a Marina Buffon, que está lá no Parque São Jorge. Boa noite, Marina. Olá, Salazar, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente nessa sexta-feira no Gazeta Esportiva. Estou no Parque São Jorge, um dia animado por aqui, afinal o Corinthians venceu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, 2-0 sobre o Red Bull Bragantino, que ainda não havia perdido na competição, inclusive estava invicto neste ano de 2026. Mas o grande personagem do jogo foi Hugo Souza, a gente vai falar muito sobre ele aqui no programa de hoje e, claro, vamos trazer também mais detalhes sobre os problemas aí no departamento médico do Corinthians. Breno Bidon ficou de fora ontem. Será que teve a ver com aquela lesão que ele sofreu no derby? A gente vai falar já. E também, claro, ponto final na relação entre Martínez e Corinthians, sem esquecer que hoje é aniversário do Memphis Depay, hein, Michele? Eu volto com vocês, depois vocês me chamam e a gente fala sobre tudo isso. Pois é, vai ter festinha hoje do Memphis Depay. Agora é o seguinte, hoje é sexta-feira 13, hein? Claro que o programa hoje tá bom demais, olha só. E olha a dupla que tá me acompanhando hoje aqui no estúdio da TV Gazeta, Alex Miller e José Paes, tudo bem? Tudo bem, Michele, tudo bem, boa noite. Vocês têm superstição? Não. Hoje é sexta-feira 13. Ah, eu gosto. Eu não tenho superstição porque dá azar. Sensacional. Bom, gente, mas já vi um saci. Um dia eu conto essa história. Bom, seguinte... A torcida do Palmeiras estava ansiosa pela chegada de John Arias. Então a gente vai direto para a Academia de Futebol conversar com o Alexandre Silvestre, porque o Alexandre Silvestre hoje presenciou a apresentação do atleta. Boa noite, Silvestre. Conta pra gente como é que foi essa primeira entrevista, né, do colombiano com a camisa do Verdão. Ele foi simpático, ele estava feliz, ele já vai começar a jogar. Conta tudo. Super simpático, firme nas respostas, chegou com a família, com os empresários, a filhinha de colo, ganhou a camisa das mãos da presidente Leila Pereira, que chegou a brincar antes da entrevista coletiva, a contratação é da presidente, e deu até um beijinho na Leila Pereira, um beijinho inocente, é claro, na presidente do Palmeiras. O John Arias, entre outras coisas, disse que veio para um time para ser campeão, está sonhando com o tetra de Libertadores da América e também para potencializar o futebol dele, visando Copa do Mundo com a camisa da seleção da Colômbia. Está disposto a brigar por posição, jogar na posição que o Abel quiser, seja mais pelo lado, mais centralizado ou avançado. E sobre pressão, aqui no Palmeiras sempre a pressão é muito grande, ele
tira de letra, porque diz que pressão sofreu quando era criança para tentar vencer na vida, por sobrevivência, e conseguiu virar jogador de futebol e hoje está valendo essa bala aí, 154 milhões, o que o Palmeiras gasta para trazer o John Arias até 2029. Foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, título inédito do Flu. E no Palmeiras, vai ter glória eterna? Vamos ouvir a resposta, ver o que ele disse. Tomara que Palmeiras no final de ano seja tetra, né? Cara, vencer a Libertadores sempre é difícil. O Palmeiras tem como clube, como elenco, como um todo, algo realmente muito forte. Eu vejo que nessa ambição, eu volto no Brasil com a ambição de ser campeão de tudo. Campeão de tudo, John Arias. Disse que está bem fisicamente, mas acabou de chegar. Acho que não vai dar para ele jogar no domingo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista, apesar de estar inscrito no Paulistão. A estreia dele pode acontecer no dia 25, justamente contra o Fluminense. Legal. E aí, Alex Miller, está mais calmo você? Jogador da Presidente. Essa história aí bom, deixa para lá. Claro que é uma grande contratação, é aquela contratação que o torcedor sempre espera, sempre cobra e fica feliz quando ela é concretizada, né? A insatisfação não é quando a contratação acontece. Agora é hora de comemorar, de desfrutar essa contratação. O problema é que no processo inteiro que vem acompanhando o Palmeiras de um bom tempo para cá, que quando já se nota, já se percebe a carência do time, se percebem as carências do time, o próprio Abel publicamente falando várias vezes, e você não vê uma movimentação da diretoria para suprir essas carências do time, é aí que a torcida fica chateada, fica esperando, cobra, mas quando acontece, é claro que é uma ótima, né? O Abel ontem tentou tirar o peso da chegada do Arias, respondendo que é difícil não é assim, entrar no time? Que como é que vai entrar no time assim, não dá camisa a ninguém. Camisa, o nome atrás da camisa não escala ninguém. O Abel acha que a gente é tonto, né? Porque e ainda fala que a contratação da Presidente, não é dele. A dele foram aquelas que a gente sabe, né? Que inclusive algumas já foram desfeitas, inclusive, que já foram embora do Palmeiras. Peraí, mas isso aí é jogo pra torcida? Eu não sei o que é. O que é isso? Acho que ele está cada vez mais confuso, sabe? Ele precisaria de um assessor de imprensa para orientá-lo só para as coletivas, porque a cada coletiva é uma pérola que ele solta ou até mais. Mas em se tratando de Arias, que é o nosso assunto aqui, o Arias chega para elevar demais o patamar do Palmeiras. Pode jogar em qualquer posição do ataque e é óbvio, se nós analisarmos, pais, o elenco que o Palmeiras tem, o time titular de hoje, o Maurício sai para entrar o Arias. Não tem mistério. Vai sair quem? O Alan? Não. Vai sair o Flaco Lopes? Não. Vai sair o Vitor Roque? Não. Ou sai o Maurício ou sai minha avó. Não, vai sair o Maurício. O Maurício, a tendência é que ele saia para a entrada do Arias. O Arias é um jogador pronto, como você disse, é um jogador que chega para vestir a camisa do Palmeiras, para ser titular dessa equipe. Você pode contestar, vale 25 milhões de euros, isso é outro assunto. Não vale, muito dinheiro. Vale 2,5 milhões de reais por mês? 2,5 milhões por mês. Hoje em dia, esses são os valores do futebol. O futebol está extremamente inflacionado e hoje você tem um jogador como o John Arias, que é um bom jogador, é um belo jogador, um jogador que chega para ser titular desse time do Palmeiras, mas que hoje os valores estão dessa maneira. Você vê aí, o John Arias tem 28 anos, um título importante, que é o título da Libertadores, e vale esse caminhão de dinheiro que o Palmeiras pagou por ele, inclusive entrando aí numa briga com o Flamengo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas entendo que o Arias, o Abel tentou tirar totalmente o peso da contratação, mas é um jogador que chega para vestir a camisa 11 do Palmeiras e para ser titular absoluto dessa equipe. Agora você chegou no ponto. Então você acha que quando o Abel fala que é difícil o Arias entrar no time, ou difícil, a palavra faz a frase, difícil ele entrar no time, é no sentido que para tirar o peso que estão colocando em cima dele? Com certeza absoluta. É um cara que chegou por muito dinheiro, a gente acabou de comentar aqui, uma contratação caríssima. Contratação da Presidente, foi lá na Premier League, lá na Inglaterra, e buscou um jogador que está pronto, que chega para ser titular absoluto. E aí, claro, o Abel vem com esse discurso, porque o Palmeiras vive um momento interessante na temporada, vem de resultados interessantes, o Abel achou uma equipe, encaixou uma equipe com bons jogadores no meio de campo, mas um deles vai ter que sair para a entrada do John Arias. E eu acho que é o Maurício que vai acabar perdendo a posição. Bom, Silvestre, volta aqui, por favor. O que mais você separou pra gente da apresentação do Arias?
O John Arias não conseguiu desempenhar um bom futebol no Wolverhampton da Inglaterra, Premier League. O jogador fez 1 ou 2 gols, deu uma assistência, mas o time está muito mal na Liga Inglesa. Resolveu voltar para conquistar títulos, para voltar a ser feliz. Estava no contrato dele de venda do Fluminense para o clube inglês, que a prioridade no retorno ao Brasil seria para o Fluminense. O Palmeiras chegou com uma proposta muito alta, essa aí de 154 milhões de reais. O Fluminense não conseguiu cobrir, mas o Flamengo também colou e tentou levar o Arias para a Gávea. O jogador revelou que recusou essa proposta em respeito ao Fluminense, porque o Flamengo é rival direto do Fluminense, mas veio para o Palmeiras. Diz aí, Arias. Tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Claramente que eu acho que todo mundo sabe que eu também, por esse respeito que tenho pelo Fluminense, rechacei essa oferta do Flamengo, que é um rival direto. Rechaçou a oferta do Flamengo. Palavras de John Arias. Acho que foi isso que ele disse aqui no meu portunhol, foi o que eu entendi, Michele. Daqui a pouco eu volto com o português de Portugal de Abel Ferreira com mais uma declaração polêmica para a alegria de Alex Miller, interrogação, não, exclamação. É exatamente isso que ele disse. Ele rechaçou o Flamengo porque o Fluminense é um rival direto do Flamengo. O Palmeiras ele não entende que é assim. E o Arias quer estar na Copa do Mundo. Vai ser uma grande oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. O Arias, quando saiu aqui do Brasil, disse que só voltaria para o Fluminense se voltasse um dia. Você acha que se o Flamengo não colocasse... você acha que se o Flamengo não colocasse lá 30 milhões de euros, o que o Arias ia poder fazer? Chegasse com 30 milhões de euros para o Wolverhampton. Então, assim, o Palmeiras fez uma proposta mais vantajosa e acabou vencendo lá do Flamengo. Zé, eu acho que quando ele fala rechacei o Flamengo, eu acho que talvez ele não quisesse nem ouvir a proposta, nem quis saber quanto era. Não, e muito se diz que o Flamengo entrou nessa negociação só para inflacionar essa negociação para que o Palmeiras tivesse que gastar mais dinheiro contratando Arias. Se o Flamengo chega com 35 milhões de euros, não tem o que fazer, gente. O Wolverhampton ia vender para o Flamengo. E aí o Arias ia ter que se resolver lá. Só que o Palmeiras veio com uma proposta melhor e ele vem pro Palmeiras. Vem para ser o grande jogador aí, um dos grandes jogadores desse time, não tem jeito. Eu acho que ele acaba até exercendo essa questão de respeitar a rivalidade e o Fluminense, falando isso, né? Talvez ele amenize um pouquinho a situação com relação ao torcedor do Fluminense que ficou indignado e revoltado com essa volta do Arias ao Brasil e não para o Fluminense, sim para o Palmeiras. Mas é claro que se ele viesse para o Flamengo, a fúria da torcida do Fluminense seria muito maior. Seria muito maior. Já é grande. Se fosse para o Flamengo, isso se multiplicaria não sei em quantas vezes. Exponencialmente. Agora me diz uma coisa, tendo essas contratações aí em tela, o Palmeiras ainda precisaria do quê? No lateral direito? Que posições vocês acham que ainda falta para deixar esse elenco do Verdão azeitado? A lateral direita é uma posição que o Palmeiras carece, não conseguiu se acertar com o Kelvin, com o Giai. Em dado momento o Giai até foi ali, teve um bom nível, mas nesse momento o Palmeiras carece muito de um lateral direito. O Piquerez de vez em quando aí não tá jogando bem, também não tá desempenhando um bom futebol. Faz tempo, hein? Interessante você ter um reserva ali que possa fazer uma sombra a ele. O Jefté não é esse jogador, na minha opinião, então as laterais assim, mais a lateral direita. O Palmeiras tem que olhar com mais carinho para a lateral direita. Mas também procurar um reserva que faça uma sombra ali ao Piquerez nesse momento. Meio campo está bem servido, na zaga acho que pode ir atrás de um nome também. Você perdeu o Mikael, você tem ali muito bem o Gomes e o Murilo estabelecidos na posição, mas você pode buscar um jogador para brigar ali por esse setor. Você tem o Fux também, que em outro momento foi bem com a camisa do Palmeiras. Do meio para frente, acho que o Palmeiras está muito bem servido, são muitas opções. Estou gostando muito desse time que o Abel está montando, com meio campistas que marcam, que saem, que sabem tocar, botam a bola no chão, não fazem tantas ligações diretas. Então acho que do meio para trás que tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado. Eu só acrescento a tudo isso que o José Paes falou e muito bem, eu acrescento um camisa 5, um primeiro volante para ter no elenco. O Emiliano não resolveu, toda vez que ele entra ele não consegue desempenhar um grande papel, fazer aquela função mesmo de segurar as pontas no meio de campo. Eu penso assim, numa temporada longa em que o Palmeiras vai disputar grandes jogos, competições importantes, é preciso ter no elenco um camisa 5 que faça aquela função do famoso carregador de piano que a gente falava antigamente, do cão de guarda, aquele cara que oferece uma alternativa de jogo
diferente para o treinador. Ah, não, mas o Marlon Freitas faz o primeiro volante, o Andréas Pereira o segundo, tudo bem, faz como eles estão fazendo. Mas daqui a pouco pega aí uma reta decisiva de campeonato, precisa, numa determinada situação de jogo, mudar taticamente o time, colocar mais um marcador ali no meio. O Palmeiras não tem essa figura no elenco de um camisa 5 forte, consistente, né? Que o Corinthians, por exemplo, foi buscar, o Alan, que chegou. É um cara que joga naquela posição, naquela função. O Palmeiras deveria ir ao mercado, olhar com muito carinho um camisa 5. O Fabinho foi cogitado um mês atrás, mais ou menos, lá no mundo árabe, mas não deu negócio, pelo menos nesse momento. Enfim, acho que é uma carência sim. As laterais, principalmente a direita, e um camisa 5 e depois um zagueiro. Nessa ordem, para mim, o Palmeiras mais 3 posições. Pelo menos mais 3 jogadores, para aí sim a gente considerar o elenco pronto para quaisquer circunstâncias. Você pega só a perda do Aníbal, você tem um sim. jogador nessa função, seria assim interessante para compor o elenco, concordo contigo. Não seria para jogar, até porque eu acho que o Abel encaixou o time, mas em determinado jogo você tem razão, acho que pode ajudar. Ainda falando do Palmeiras, o time do Abel Ferreira venceu mais um jogo no Campeonato Brasileiro, dessa vez lá no Beira-Rio, diante do Internacional. Gustavo Gomes, de cabeça, abriu o placar pro Verdão. Aí o Ronaldo acertou um belo chute de esquerda e empatou a partida. No segundo tempo, o Vitor Roque ganhou na força, cortou o zagueiro e colocou o Verdão novamente em vantagem. Aí no final da partida, após boa roubada de Luigi, Evangelista rolou para Andrés, que bateu forte e deu números finais. Com o 3-1, Palmeiras vai curtir o carnaval na liderança da competição. E olha, curiosidade, de 39 visitas que o Palmeiras fez ao Beira-Rio, essa é apenas a 6ª vez que ganha. Então, olha só, na sexta-feira 13, feliz pro Palmeiras. Jogar lá no Beira-Rio é difícil para qualquer equipe. 39 vezes ganhou vitória 6. Muito importante e mais ainda a vitória, também o desempenho do Palmeiras jogando fora de casa lá contra o Internacional. O Palmeiras se encaixou, acho que o Abel conseguiu ajustar esse time, uma consistência interessante do Palmeiras jogando lá no Beira-Rio, e vai ser difícil tirar ponto desse Palmeiras que o Abel está armando, especialmente com a chegada do John Arias. Mais uma vez o Palmeiras vai se colocando como postulante a todos os títulos que vai disputar nessa temporada, especialmente com a chegada dos reforços, e especialmente com esse meio de campo que o Palmeiras está colocando aí nos jogos com o Abel Ferreira. Estou gostando muito, acho que o time está colocando mais a bola no chão. O Marlon Freitas é um cara que ele acha muito bem os companheiros, o Andrés é um cara que pisa na área, você tem o Alan jogando fino da bola, o Flaco e o Vitor Roque são jogadores que se complementam, então vai ser muito difícil esse Palmeiras perder ponto nessa temporada de 2026. Olha, Palmeiras tem tudo para fazer um grande ano, Alex. Vamos ver, tem que ver como é que esse time realmente vai ter a sequência, né? Ano passado também houve um momento em que o Palmeiras engatou aí umas 5, 6 vitórias seguidas, mas no final do ano a gente viu o que aconteceu. Então é preciso ter calma, né? Ter tranquilidade para esperar realmente a sequência da temporada que está só começando, estamos só em fevereiro ainda, então muita coisa vai rolar, mas sem dúvida que tem hoje uma cara de time que pode fazer frente, sim, ao Flamengo, aos principais times aí do Brasil e da América, pensando em Libertadores. Eu só queria destacar a importância que eu sempre falo aqui do Vitor Roque. Para mim, quando ele está em campo, o Palmeiras é de um jeito, quando ele não está é outro, porque não tem substituto para o Vitor Roque. Jogador com essa característica, muito parecido com o Hendrick, inclusive. Baixo, forte, veloz, forte e bom finalizador. Sim. Então são elementos que fazem parte de um jogador muito importante, taticamente e tecnicamente, jogador decisivo. No momento da partida em que o jogo estava empatado, aparece um cara desse fazendo uma jogada dessa, trombando com o zagueiro cai no chão e ele continua no lance. E aí ele tem aquele senso de cortar um zagueiro, de bater, saber o momento certo de finalizar. O Vitor Roque é um jogador diferente. E o Palmeiras é muito feliz tendo o Vitor Roque como camisa 9, ainda mais agora entrando o Arias, que pode também movimentar esse ataque. Realmente a tendência é de que o Palmeiras possa fazer aí um grande papel em 2026 e sem a gente se esquecer dessa necessidade que o Palmeiras tem. Acho que a lateral pode fazer muita falta para o Palmeiras e um camisa 5 ainda também para mim é fundamental. Eu gosto muito do Andrés também. O Andrés fez um jogo assim. E a gente daqui a pouco vai falar, hein?
O Andrés Maravilhoso. Pereira deu declaração polêmica no jogo de ontem. Daqui a pouco vocês vão ver aqui o que ele falou. A frase da semana sobre aquela pisadinha ali naquela marca. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Guarani, lá em Barueri, domingo. Sim. Você que vai estar nesse jogo, Zé? Não, nesse é o Alexandre Silvestre, mas o Palmeiras já está classificado, né? Tudo Pra ao próxima vivo, fase. já está O Palmeiras classificado. deve ir com o time reserva, né? Sim. Tudo ao vivo no Mesa Redonda domingo. Aliás, todos os jogos da rodada aí da final do Campeonato Paulista. O Abel deve fazer aí então, mudanças nessa escalação. sim. Na frente no Brasileirão. Agora o Palmeiras, o que aconteceu nessa equipe que acertou, Alex? Calma, eu não acho ainda que Você acha que ele Não, tá tá comentando, Alex? Acertou. Tá caminhando. Pode falar. Não, Pode não, falar. tá Não tem ganhando, problema. Porque aí eu tô com o Abel, sabe? A gente tem essa mania, o time ganha 2 jogos seguidos assim, nossa, já acertou, já vai ser campeão de tudo. agora, Aí agora daqui a vai. pouco Não é perde só o 2 resultado, jogos. é como está jogando. Calma. Tá jogando Agora bem. vai. Calma. Tá jogando bem, mas se não é o Carlos Miguel ontem fazendo 2 milagres lá, não sei se o jogo seria tão Mas ele bom. tá lá pra isso. Claro que tá. Tá pra isso. 2 metros e 4 pra quê? Claro, mas ontem ele apareceu de novo muito bem. Fez 2 defesas importantíssimas em momentos delicados do jogo. Que se ele de repente toma um gol, nós estaríamos aqui falando, tá vendo? O Palmeiras foi lá, não conseguiu, perdeu, né? Então, calma. Não é hora nem de falar, putz, pintou o campeão Nem de tanto ao tudo. céu, nem tanto Eu à acho terra. que tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio até pegando como um elemento de comparação que aconteceu ano passado. Né? O Palmeiras também tinha tudo para fazer alguma coisa boa ano passado e perdeu tudo. Então, vamos com calma. Eu Mas queria chamar- o importante tá caminhando. A tendência é de crescimento. O Arias chegando, muito bom. E o Paulinho, daqui a um mês mais ou menos voltando, vai dar uma nova alternativa ainda para esse setor é um ofensivo time do maravilhoso com o Paulinho. Vai ter gente graúda no banco de reservas. Então, vamos ver. O Alex Miller comentou aqui, Alexandre Silvestre, eu tenho uma pergunta para você. O Alex Miller e o José Paes comentaram que seria importante um lateral direito. O Alex disse aqui um camisa 5, que seria essa função de primeiro volante. Tem alguém aí no radar do Palmeiras, Silvestre, ou ainda não? Ainda não. Se tem, não vazou, Michele, mas que o Palmeiras precisa de jogadores tanto para a lateral direita, porque Kelvin e Jai não estão à altura dos demais jogadores nas outras posições, com certeza. O Marlon Freitas tem jogado de 5, mas ele é muito mais um 8. Mesmo assim, o Abel Ferreira está gostando, o Palmeiras está conseguindo render com jogadores que não são tão marcadores, tão brucutus ali na cabeça de área, com jogadores que são mais meias, né? Compondo. E com a chegada do Arias, esse time vai ficar ainda mais ofensivo. Beleza. Bom, valeu, Silvestre. Agora é hora da gente mostrar a vitória do Coringão ontem, 2-0 para cima do Bragantino, que estava invencível aí. Vamos ver como é que foi? E eu conversei com o Mateuzinho hoje, mano. Por incrível que pareça, eu falei pra ele no quarto. Eu falei, mano, eu tô sentindo que eu não tô bem, mas hoje é virada de chave, mano. E na hora que saiu o pênalti, ele chega pra mim e falou assim, tá vendo a virada de chave que você falou? Hugo Souza, prestes a completar 100 jogos pelo Corinthians, defendeu o seu 11º pênalti pelo clube, o 4º só contra o Red Bull Bragantino. Teve um jogo aqui que eles ganharam da gente, fizeram um gol de pênalti, que as redes sociais deles postaram um monte de coisa minha, eu lembro disso. Postaram um monte de gracinha, um monte de coisa, mas bom lembrar que eles são a maior vítima do Hugo Souza. Antes disso, Gabriel Paulista havia aberto o placar após escanteio cobrado por Rodrigo Garro, que foi titular. Pouco depois, aos 10 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti neste lance. E então, Hugo apareceu para o Timão permanecer em vantagem no placar. Eu cheguei aqui com uma intenção de construir uma história bonita nesse clube, respeitando a história de todo mundo que passou aqui, sem querer me comparar a ninguém. Mas comparando ou não, Hugo, você já se igualou ao Gilmar, que também soma 11 penais defendidos pelo Alvinegro. Já fazendo uma média com as partidas disputadas, você é o primeiro do ranking. Em ano de Copa do Mundo, nada melhor que isso, né? Estou muito feliz de poder chegar a esse número e espero que a gente possa construir mais números como esse, mas que todos eles sejam em prol do clube. E na terceira rodada do Brasileirão, o Hugo ajudou muito sim. Depois da sua defesa, Alan fez a sua estreia e Matheus Bidu ainda aumentou a vantagem para 2-0. Foi assim, com mais uma defesa importante do goleiro, que o Corinthians encontrou a sua primeira vitória no torneio nacional, saindo lá da lanterna.
Nós hoje precisávamos de muito desse resultado e com uma boa atuação da equipe, acredito eu, que não expressiva tecnicamente, mas uma atuação convincente. Ele fez uma brilhante defesa e aquilo nos ajudou muito. Fico feliz por ele ter atingido um número como esse. Corinthians também, boa fase. Quero saber de vocês o que vocês acharam do jogo. E naquele lance lá, se foi pênalti ou não foi. Para começar, vamos falar do jogo. O jogo, mais uma vitória importante do Corinthians, consistente também o Corinthians nesse início de temporada. Aí, em 4 jogos, 3 vitórias, jogando bem contra times graúdos aqui do Brasil. Perdeu para o Palmeiras, é verdade, mas jogando muito bem. Ganhou do Flamengo a Supercopa. Agora vence um Red Bull Bragantino que vinha para brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro, jogando muito bem. Matheus Bidu muito bem no jogo. E o Hugo, ele é um baita goleiro, já venceu aqui o troféu Mesa Redonda. É um cara que sabe muito da posição, mas a principal valência dele para mim é essa. É um grande pegador de pênaltis, é um cara que já assusta o cobrador. O cara, quando vai bater um pênalti no Hugo Souza, já fala: ai meu Deus do céu, tá lá esse rapaz que pega muito pênalti. Isso já vai criando um terror psicológico no cobrador. Então, uma baita defesa do Hugo. É bem verdade que o jogador do Bragantino ali acabou ajudando um pouquinho com a cobrança não tão boa, o Isidro, mas o Hugo tá ali para fazer o trabalho dele. Fez uma grande defesa e o Corinthians consegue a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, vitória importante. Tem um jogo a menos, é bem verdade, mas o Corinthians acho que vai sofrer bem menos nesse Brasileirão de 2026 do que no Brasileirão do ano passado. Acho que o Corinthians tem um time muito interessante, com bons jogadores. Não tem um elenco tão grandioso assim quanto Palmeiras, Flamengo, enfim, Cruzeiro, mas Fluminense, que para mim joga o melhor futebol do Brasil, mas os 11 ali são bons jogadores, é um time muito consistente, com um trabalho muito bom do Dorival, que sabe demais ajeitar time, está mandando muito bem no Corinthians. É isso, e eu gostei muito da declaração do Hugo Souza depois do jogo, né? Porque ele acabou fazendo coro àqueles que perceberam nesse começo de temporada que ele não vinha bem. Eu mesmo falei várias vezes aqui no Gazeta Esportiva que o Hugo Souza estava abaixo do que ele normalmente pode apresentar, do que ele já apresentou, tomando gols bobos, falhando em alguns momentos já nesse começo de temporada. Mas claro, ele não tinha falado isso ainda. E ontem ele veio a público, até se emocionou na resposta que ele deu ali, né? Estava conversando com o Mateuzinho no quarto, falei que esse ano não estava legal, aí não estava bem, mas que hoje era virada de chave. E que virada de chave, né? Num jogo importante como esse, pegando mais um pênalti, o que dá moral para qualquer goleiro, e ele sentindo que agora o Hugo Souza voltou. Ainda mais no ano de Copa do Mundo em que ele vem sendo chamado. Isso era o que ele mais precisava, fazer um grande jogo, né, aumentar a confiança, continuar trabalhando do jeito que ele trabalha, porque ele é muito bom goleiro, e pensando também na Copa. Né? Foi o 11º pênalti que ele defendeu pelo Corinthians, é um ídolo, inquestionavelmente. Para você foi pênalti, Alex? Para mim foi pênalti. Não é aquele lance assim escandaloso, como foi, por exemplo, do Vitor Roque ontem em Porto Alegre. Não, é um lance mais duvidoso. Mas eu acho que o Gustavo Henrique não está com o braço completamente colado. O braço dele naquela câmera de dentro do gol, a GolCam, o braço dele, na minha opinião, está num movimento um pouquinho mais aberto, e quando a bola bate, para mim, acaba configurando, até certo ponto, um movimento de bloqueio, e é o que hoje é visto e analisado para configurar um pênalti também. Então, por isso que para mim foi pênalti. Eu acho que foi sem querer essa batida. Não, sem querer não está na regra. Não existe mais sem querer. Não, mas não tem aquela questão da intenção? Não tem também. Não tem mais a intenção. Para mim não foi absolutamente nada, o lance numa velocidade... Movimento natural do corpo? Totalmente. Mas não estava natural. Para mim, a hora que o rapaz do Bragantino chuta, ele já tá virando o rosto para trás. Também o rosto virando não tem problema. Não, pênalti. a bola tá o braço tá colado ao corpo. Para mim não foi absolutamente. Olha só, na velocidade normal, olha só. O que é isso? A bola vem um foguete em cima do Gustavo. Vai defender a cara. Sabe, ele virou para se defender o rosto ali. Olha o braço. Coladíssimo ao corpo, pra mim não foi absolutamente nada. Aí é caçar pelo em ovo. Nessa câmera dá pra ver melhor. Ó. Se ele tá com o braço um pouquinho mais aberto, que isso? Se não bate no braço dele, bate no corpo. Não, bate no corpo. A bola passava. Pra mim não foi nada esse pênalti aí. Mas são opiniões, né? E outra, a proximidade, a força tava muito da bola, perto. Mas isso também não tá na regra. Isso não é analisado pra falar que é pênalti. Mas, não. por exemplo, não, ele concordo. tá chutando. Então é isso. Concordo. Aí o movimento, não é um movimento natural dele
Ele tá virando pra proteger o rosto, ele não vê o chute. Não, mas o que determinou que foi pênalti é que o braço não tava 100% colado. Ele tava o braço estava se movimentando até pra colar. Tem que estar colado pra baixo? Isso. E tem que estar colado tipo 100%. Um boneco de Olinda. Ele não tava colado 100%. Em câmera lenta você pode questionar. Agora, na velocidade normal da vida, pra mim... Mas aí, como é que você vai jogar aqui claro, com o braço pra baixo, que é difícil, gente? mas a câmera lenta também é utilizada pra justamente tirar essa dúvida, né? Cotovelo ali aberto, o braço. Nada, gente. A regra deveria ser, bateu na mão, no braço, é pênalti. Eu acho que é isso que eles colocam, porque isso dessa interpretação... Não, eu gostava da minha época de 20 anos atrás, quando eu começaram a inventar a regra, que era a intenção. Bola na mão e mão na bola. Era na rua, qualquer lugar era assim. Se a pessoa, ali, nitidamente, não teria sido pênalti. Claro, na regra antiga, isso não seria pênalti. Isso. É que eles inventaram tanta coisa, tanta moda. Eu não entendo direito essas regras, igual o português. Que então é muito difícil, sabe? É complicado mesmo. A gramática portuguesa também é meio confusa. Vamos direto para o Parque São Jorge falar com a Marina Buffon, porque tem atualização sobre a lesão do Bidon. Boa noite, Mar. Conta pra gente qual que é a situação do atleta. Oi, Michele. Boa noite para você, para todo mundo novamente aqui no Gazeta Esportiva. A gente mudou de lugar porque começou a chover do nada aqui, gente. Uma tempestade, uma ventania. Então a gente veio se abrigar aqui um pouquinho dentro do Parque São Jorge mesmo aqui do Clube Social. Mas você me perguntou do Breno Bidon. Breno Bidon foi desfalque ontem na partida. Um pouquinho antes a gente soube então que ele estava de fato com estiramento no posterior da coxa confirmado. Tanto ele quanto também... E agora acaba a luz aqui, vocês estão vendo, né? Acabou a luz aqui no Parque São Jorge ao vivo, é isso, gente. Além dele, o André também foi um desfalque confirmado ontem, com entorse no tornozelo. Então os dois estão aí fora do time do técnico Dorival Júnior. Não há uma previsão de retorno, mas o Dorival entende que pelo menos o Breno Bidon deve estar de volta aí numa possível quartas de final, né, entre os dias 20 e 22 de fevereiro. O Dorival falou sobre o Breno Bidon. Vamos ouvir então o técnico do Corinthians. Acabou que depois da partida, no dia seguinte, ele teve aí sim a condição agravada, naturalmente em razão da partida, mas nós questionamos, nós fizemos o nosso papel de perguntarmos se ele estava suportando, se estava com algum problema mais sério, e a percepção aí é do atleta, não tem como você interferir. Essa fala do Dorival em relação ao Breno Bidon no derby. Breno Bidon, em vários momentos no clássico contra o Palmeiras, pegava ali a coxa e tudo mais, e a comissão técnica perguntava para ele, tá tudo bem? Aguenta jogar? E ele jogou até os 42 minutos do segundo tempo, mas foi desfalque nessa partida de ontem, gente. É isso aí, então esse estiramento, no que vocês acham que a falta dele pode impactar na equipe do Corinthians, Zé e Alex? É uma falta muito grande, né? Porque o Bidon tem sido aí, se não o principal, um dos principais jogadores desse time do Dorival, assumiu uma condição interessante ali, sem o Garro. O Dorival achou a posição do Bidon, que antigamente colocava ele um pouquinho mais para trás, mais de segundo volante e tal, e ele é um cara que joga mais avançado. Jogou muito bem, por exemplo, contra o Corinthians, contra o Flamengo, né, na Supercopa Rei, no jogo Corinthians e Flamengo lá em Brasília. Ele foi um dos principais jogadores em campo, recebeu o troféu de melhor em campo. E vem sendo aí um diferencial, é um menino muito bom de bola, um meio campista completo. Ele sabe também defender, sabe compor, recompor muito bem ali, chega bem ao ataque, pisa na área, é habilidoso, tem muita habilidade, chuta bem. Então é um jogador desses modernos aí que a gente gosta de dizer, e não vai durar muito tempo no Corinthians, infelizmente para a torcida corintiana, daqui a pouco ele irá para a Europa e vai fazer muita falta sim. É isso? Depois do jogo contra o Internacional, Abel Ferreira reclamou de um suposto pênalti para o Palmeiras. Alexandre Silvestre, você pode detalhar esse tema para a gente? E é um efeito dominó, Michele. Abel Ferreira ontem, mais uma vez, botou a boca no trombone. Porque não estão mais marcando pênaltis para o Palmeiras. Teve umzinho aí na Libertadores, mas competições domésticas não tem mais pênalti a favor do Palmeiras. Seria uma coincidência? Ano passado, vocês vão se lembrar, naquele choque rei, São Paulo e Palmeiras no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, teve um lance em que o Alan, atacante do Palmeiras, cai jogando ali na defesa dentro da área, no ataque do São Paulo, e sem querer derruba o Tapia, que tentou ir pra bola, a bola tava longe, mas enfim, sem querer também é pênalti, a não ser a questão da mão na bola, se bem que estão dando também, né, mesmo sem querer.
Então, de lá para cá, o que acontece, ou o que tem acontecido, não estão mais marcando pênaltis a favor do Palmeiras. Vamos primeiro ouvir o Abel Ferreira e depois eu vou mostrar os números para vocês. Desde o ano passado, desde o jogo com São Paulo, vão 23 jogos e parece que é um decreto que não se pode marcar penaltis a favor do Palmeiras. Já tivemos este ano, mesmo no Paulista, situações de penalti claro e nós temos que ser mais exigentes todos uns com os outros. O Palmeiras entende que recentemente 6 penais deveriam ter sido marcados a favor do Verdão. O Palmeiras reclamou na CBF, reclamou na Federação Paulista e agora aqui nos fatos e nos números para vocês, ó, antes dessa polêmica do jogo contra o São Paulo de 2025, em 59 partidas, Palmeiras teve 14 pênaltis assinalados a favor dele, Palmeiras, e 5 contra. Depois desse jogo, aí, que teve um pênalti para o São Paulo que não foi marcado, 24 jogos só competições domésticas, não vale aí a Libertadores. Nenhum pênalti marcado a favor do Palmeiras e 5 contra. Seria mania de perseguição? Teoria da conspiração? Todos contra o Palmeiras? O que vocês pensam? Então, a gente tem aqui para mostrar, não tem alguns pênaltis? Primeiro eu queria que vocês comentassem a declaração do Abel e depois a gente vai mostrar, a gente tem alguns desses pênaltis aí para mostrar para vocês e vocês avaliarem se foi pênalti ou se não foi pênalti, tá bom? Primeiro, Abel tá certo? O Abel tá certíssimo, eu quero crer que seja só coincidência e eu acredito que seja, mas é uma coincidência bem complicada, né? Que dá margem a quem não quer achar que é coincidência poder achar outra coisa, porque depois de toda a comoção mundial daquele pênalti contra o São Paulo, que não foi marcado, que foi, né, que o Alan cometeu, o Palmeiras teve 6 lances reclamados. E dos 6 lances reclamados, para mim, 5 foram pênaltis claros e que não foram dados. Então você fica pensando, puxa vida, digamos que tá bom, dos 6, 5 foram. Então vamos diminuir para 5. Por que não deram 5 pênaltis que foram, hoje em dia na época do VAR? Má vontade com o Palmeiras? Então, eu não sei, eu queria entender também. Porque esse é o mais recente, que foi o de ontem do Vitor Roque. O Vitor Roque que toca na bola. Foi pênalti? Sim. Poxa. Esse foi pênalti. Super pênalti, O zagueiro, né? por trás, com a perna esquerda, dá no tornozelo esquerdo. Aí, ó. Olha lá. Ele dá uma chaveada assim no tornozelo do Vitor Roque. Esse tinha que ser pênalti claríssimo. Aí o árbitro não deu e o VAR não chamou. Eu acho que passa muito, Alex, pela arbitragem ser muito ruim no Brasil. Sim. É uma coincidência, como você disse. Gente, mas o VAR Mas a arbitragem no Brasil peca demais. Os caras são muito ruins, precisam de um preparo melhor. Na ordem hierárquica e cronológica. Sim, esse é do Jorginho no Gomes, lá no Maracanã. Esse foi pênalti, claro. O Jorginho vai com os 2 braços, empurra o Gomes e a arbitragem não dá lá. Tudo com os começou 2 braços. Nesse aí, não foi? Foi. A discussão, foi. né? Sim. Foi. Tudo pênalti, começou com esse aí que não foi dado. Depois, um empurrão claríssimo. Com as 2 mãos, inclusive. Olha lá. E aí temos um já. Aí esse, qual é? Do Alan, esse foi muito pênalti. Foi uma gravata, pênalti em cima, embaixo, no meio, tudo. O rapaz dá Olha lá, agora, ó. Ele um mata-leão ali. Olha, ele faz um golpe de jiu-jitsu no Alan. E aí o árbitro não deu pênalti. Né? Cara, como que não dá um pênalti desse? Como não chama o VAR, cara? É um absurdo. Você você tem milhões de Olha lá, câmeras. Olha essa câmera. Olha a clareza da imagem. Nossa, esse é muito, É um né? absurdo. No pescoço, pegou no pescoço. Absurdo. Pegou no pescoço. Pronto, mais 2. Esse do Alan contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Quando ele ia chutar a bola pro gol, o zagueiro dava pressão. Esse é até discutível. É discutível e na hora ali dá pra você não marcar, porque é um lance, os dois se embolam um pouquinho, mas se você reparar depois, tem um braço em cima, um toque embaixo, enfim. Esse é duvidoso e você pode ir no VAR e dar o pênalti ou não. Ela foi no VAR e não deu pênalti. Esse pelo menos o VAR chamou. Tá. Então deu um movimento pelo menos de análise. Esse não é aquele claríssimo, há um questionamento. É que os outros 2 são muito claros. Muito claros. Né? E o VAR não chamou nos outros chamou. 2, né? Tá, e esse? Esse foi... Qual que foi esse aí? Qual jogo é esse? Contra o Vitória, o Alex. Sim, esse daí... no cotovelo, né? O rapaz tá com o braço aberto. Esse é pênalti. Então, mais um. Esse é pênalti. Olha lá, vamos ver. O Flávio Lopes domina, ela sobe, ele tenta o toque, olha lá. A pênalti, opa! Então, o braço pega na axila do rapaz. Braço aberto. Pega no braço, na verdade, a parte de baixo do braço, né? Ali. Bom, 3 incontestáveis aí a favor do mais uma Palmeiras. vez, ó.
Ó. Ele abre o braço quando bate no cotovelo, quase. Isso, nessa regra aí pênalti. é pênalti. Ele levantou o Se o braço. do Corinthians ontem foi, esse foi mais, né? É o que eu tava pensando. Exatamente. Porque o braço do dele tá jogador do muito Corinthians aberto. tava mais pra baixo, Olha esse lá, tá mais ele pra Um abre. movimento completamente antinatural. Pra cima, Pra né? cima. É. Ótimo, então já tem 3 que tinham que Três a meio, vai. Porque o outro a gente ficou na dúvida no outro. A gente ficou na dúvida. Agora, bom, esse é o do Vitória. Agora... Teve um que a gente o não resto. tem, que é aquele que... Isso. Embora a gente não tenha, os palmeirenses pelo menos vão se lembrar que é o do Maurício contra o Santos na Vila Belmiro, que o Rafael Klaus não dá o pênalti. Cruzamento parecido com o do Alan, da gravata no Novo Horizontino, mas não foi gravata. Foi um choque por trás na perna do Maurício e em cima um tranco esse foi pênalti. nas costas. Esse também é super pênalti. Então foram Pelo vários menos 4 pênaltis. claríssimos. E que nesse caso o Abel está coberto de razão de reclamar e de colocar aí no ar por que isso está acontecendo com o Palmeiras. Né? Tem que reclamar, tem que falar. A gente volta com a Marina e com o noticiário do Corinthians. Marina, claro que a gente quer saber sobre o Martínez e também parece que tem notícias sobre o Kaká, é isso? É isso sim, Michele. Bom, ontem aqui no programa, antes do jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, a gente falou sobre o acordo que o Corinthians está costurando com o jogador. Depois do jogo, o Marcelo Paes, executivo de futebol, deu um pronunciamento antes da coletiva do técnico Dorival Júnior, confirmando de fato que essa rescisão amigável está sendo costurada, está sendo assinada, as partes vão aí de fato chegar a essa rescisão. Garantiu que o Martínez não joga mais com a camisa do Corinthians. E uma fala que chama bastante atenção, ele diz, né? Enquanto ele esteve aqui no clube, foi por 1 ano e meio, ganhou dois títulos, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Na Supercopa ele não estava presente porque estava na Venezuela ainda, mas enquanto ele esteve no Corinthians, ele honrou a camisa. No entanto, algumas questões comportamentais de valores acabaram falando mais alto aí. O Corinthians não poderia deixar passar por cima disso, né? Então, por isso é que eles também estão buscando essa rescisão. Pensaram sim em fazer uma demissão por justa causa, como a gente havia trazido aqui no Gazeta Esportiva anteriormente, mas pensando no atleta, na decisão humana, né, do Martínez, eles decidiram, portanto, por essa rescisão. A gente perguntou também ali para os jogadores, o Hugo Souza também falou sobre o Martínez, que ele é um ótimo colega de trabalho, uma ótima pessoa, mas que nesse momento é o Corinthians quem decide o que deve ser feito com ele. Portanto, Martínez não joga mais com a camisa do clube. Em relação ao Kaká, as últimas notícias são de que, muito provavelmente, nos próximos dias, apesar de ele ter sido relacionado ontem para a partida, ele deve ser emprestado ao Vitória, que também joga a Série A deste ano. Michele. Obrigada, Má. Então vamos lá. O Martínez acertou aí com o Corinthians essa questão. O Corinthians vai pagar a cirurgia dele, vai Tá sendo bonzinho até, né? vai pagar 30% do salário até o fim desse ano, mas o ano que vem já não paga, porque o contrato dele seria até o final de 2027. Vocês acharam que o Corinthians fez certo ou deveria tentar rescindir totalmente? Eu acho que o Corinthians antecipou possíveis problemas na justiça, que ele poderia ter caso, de repente, cismasse de rescindir unilateralmente o contrato do Martínez. Exatamente. Eu acho que o Corinthians antecipou de maneira inteligente, né, Zé? Eu acho que... o Corinthians não havia um consenso jurídico de que a rescisão por justa causa não teria problemas para o Corinthians. Então, além disso tudo que a Marina disse, também tem essa questão jurídica. O Martínez não tinha mais clima nenhum para jogar no Corinthians, especialmente quando ele não responde uma mensagem mandada pelo Dorival para ele, quando ele estava lá na Venezuela. Gazeta Esportiva está recheado de informação, muito debate por aqui. Depois do intervalo, tem notícia importante. A gente volta já. Bora para Barra Funda fazer contato com o Alexandre Silvestre, que tem todo o noticiário do São Paulo. O Tricolor está perto de renovar o contrato com 2 jogadores, não é isso, Silvestre? Pulei o muro aqui na Barra Funda, virei para o lado tricolor aqui na Zona Oeste. É o seguinte, Marcos Antônio e Luciano em vias de acertar renovação com São Paulo. O presidente Harry Macis me confirmou lá depois do jogo do São Paulo contra o Grêmio no Morumbi, que faltavam detalhes. O Luciano poderia até se transferir para o mundo árabe, está jogando bem, Lucigol, matador, deve ficar por mais um tempo, ele que já tinha contrato com o São Paulo longo. E o Marcos Antônio, assediado pelo Flamengo, São Paulo vai aumentar salário, multa, para garantir o Marcos Antônio, peça-chave no meio campo do Crespo. Cauli chegou hoje, veio do Bahia, passou nos exames, está confirmado, é jogador do São Paulo, emprestado pelo Bahia.
de graça, entre aspas. O Bahia deve uma grana aí pela compra do Rodrigo Nestor. São Paulo vendeu o Nestor, ainda não recebeu todo o dinheiro. São Paulo fez um acordo, abate dessa bolada e vai pagar só salário até o final do ano, com a obrigação de comprar o Cauli, 50% dos direitos do Cauli, se o Cauli alcançar as metas estipuladas nesse contrato. No treino de hoje, que foi um pouquinho aberto ali no aquecimento, Bobadilha tomou uma paulistinha contra o Grêmio, coxa inchada, não treinou, tá fora do jogo de domingo provavelmente. O Arboleda nem enfrentou o Grêmio porque foi liberado para resolver pendências familiares no Equador, também não joga no final de semana. André Silva, boa notícia, fase de transição, treinou um pouquinho com bola hoje durante o aquecimento, mas ainda precisa de um tempo para ser aproveitado pelo Crespo. São Paulo que precisa do resultado domingo contra a Ponte Preta em Campinas, Paulistão. Ponte Preta já caiu para a segunda divisão do estadual. São Paulo ainda não garantiu a vaga nas quartas, é o 8º colocado, está na zona de classificação. E o presidente Macis prometeu quitar os atrasados, 3 meses de atraso na imagem. Esse atraso será pago a partir do próximo mês em parcelas até dezembro. Isso é importante, hein? Agora, importante também é o São Paulo segurar esse Marcos Antônio, né? Jogadorzão. Jogadorzaço. Ele e o Luciano também acho que é importante, né? Dar esse prosseguimento. Falem o que quiser, mas o São Paulo com o Luciano é mais forte. E sobre o Cauli, é um jogador que há uns 3 anos o Palmeiras tentou a contratação dele, estava bem no Bahia, agora vive um outro momento. O São Paulo, com criatividade, vai tentando reforçar esse elenco do Hernan Crespo, porque sabe que a temporada é extremamente complicada, com muitos jogos. E esse parcelamento aí da dívida que o São Paulo tem com os jogadores caiu muito bem entre os jogadores, apesar de ser aí 10 parcelas até o final do ano. Mas os jogadores entendem que o presidente Macis está tentando resolver toda essa questão financeira do São Paulo, deram um voto de confiança e ele prometeu que daqui em diante não vai atrasar mais. Vamos ver se ele cumpre a palavra. Não dá para atrasar, né? É complicado. E o Corinthians está em busca de uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Marina, como é que estão os preparativos do Timão para essa partida contra o São Bernardo? Olha, Michele, depois da vitória de ontem, o Corinthians se reapresentou hoje, fez aquele treino regenerativo para quem jogou de mais do que 45 minutos e também treino em campo normalmente ali para os atletas que jogaram por menos tempo ou não jogaram. Mas hoje, gente, é aniversário do Memphis Depay, 32 aninhos, vai dar aquela festança, igual aconteceu no ano passado, lá no bairro do Ipiranga, todos os funcionários, todos os jogadores foram convidados, estarão presentes nessa festa de hoje. Mas o Corinthians não tem vaga assegurada ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista. Vai pegar o São Bernardo no domingo, fora de casa, lá no 1º de maio, e precisa dessa vitória para carimbar, de fato, aí, essa vaga para as quartas de final, apesar que em combinação de resultados ele já está ali dentro dos classificados, mas não quer contar com a sorte, né? E aí eu jogo uma pergunta para vocês. Essa comemoração hoje pode afetar o desempenho? Vai rolar uma ressaca amanhã? Tem treino, né, gente? Como é que fica essa situação? Boa pergunta, Marina. E aí, Zé Paz? É um equilíbrio, né? Vamos festar, claro, vamos comemorar. O Memphis Como é que fica sabe isso, promover gente? uma festa como ninguém. Mas é aquilo, tem treino amanhã, tem que treinar e tal. Depois dorme também, Michel. Amanhã, depois do treino, dorme tranquilo. O jogo é só no domingo, 8h30 da noite. O jogo é só no domingo, é logo no domingo o jogo, Alex. Não, assim, não pode, né? Não pode extrapolar. E com tudo. A festa vai pra madrugada. Tudo bem, As festas terminam quando toma um suco de abacaxi, depois senta um pouquinho, dança, toma um suco de laranja. E ali é perto de casa a festa, lá no Ipiranga. E no final, uma dose, 3 latinhas, tá tudo certo. Não faz mal pra ninguém. Alegria, né? Opa! O elenco chega entrosado. Isso é bom pra unir o grupo. É lógico. É bom pra unir o grupo. Isso. Eu quero saber se o Dorival vai estar nessa festa. Só de vai olho. tá todo mundo. De olho na galera toda. Ele gostou da festa lá no Ipiranga, hein? Lá no Palácio. Mas, gente, mas falando sério, quando é assim, não tem problema. O problema é quando 2, 3 gaiatos cismam de ir pra algum lugar e abusar e voltar só amanhã, sabe? Aquela coisa. Não pode ter after. Isso é quase que uma festa familiar, né? Porque os funcionários vão, possivelmente com a família, enfim, e abriu uma festa pra todo mundo. Então, não tem estripulias, não tem. A última festa do Corinthians, lembra a Lelê aqui, era o Ramon Dias, o Ramon e o filho, Emiliano. Hoje é o Dorival. Hoje é o Dorival. Dorival e o filho. E deve ter convidado o Ramon também. Convida todo mundo. Vamos fazer a festa. E é bonito lá, hein, gente? Você não foi convidada, amiga? Palácio dos Cedros. Aí eu fui, mas eu vou dar uma viajada hoje e volto amanhã. Entendi. Eu não fui. Bom, eu não vou tomar sua groselha hoje, Zé. Hoje tem uma groselha do Zé Paz aqui. Mas vamos fazer contato com o Salazar? Trazendo as novidades do Santos. Boa noite, Salazar. O que você separou pra gente?
Olha só, Michele, o Santos se movimentando nesse mercado da bola. Hoje, Tiquinho Soares, depois de 40 jogos e apenas 7 gols, se despediu aqui dos companheiros antes do treinamento, que a gente acabou acompanhando uma parte aqui. O Tiquinho Soares foi emprestado ao Mirassol, vai ficar lá até o final desta temporada, só não foi anunciado ainda porque precisa passar nos exames médicos. É a mesma situação do JP Sherman, jovem lateral santista, que vai para o Coritiba, também por empréstimo até o final dessa temporada, e também depende apenas dos exames médicos. Por outro lado, o Santos hoje, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, a gente esteve lá acompanhando, apresentou o Moisés, atacante de 29 anos, assinou com o Santos um contrato por 3 temporadas, chegou do Fortaleza, já estreou ontem, na quinta-feira, mas hoje sim, pela primeira vez ali, vestiu a camisa, recebeu das mãos de Alberto, centroavante de 2002. Santos que se prepara para domingo aqui na Vila Belmiro contra o Velo Clube. O Peixe vai buscar a classificação ao mata-mata do Campeonato Paulista. Uma vitória ou até mesmo com um empate, dependendo da combinação de resultados, é suficiente para o Peixe conseguir essa vaga no mata-mata do Paulistão. Vai contar com Neymar, que respondeu nas redes sociais com aquela foto do Adriano, lembra? Que Deus perdoe as pessoas ruins. Lembra quando o Adriano deu aquela cutucada ainda como jogador do Flamengo? O Neymar usou essa foto nas redes sociais para se manifestar depois daquilo tudo que aconteceu, da invasão no Velo Clube, da torcida falando que podia tirar o Neymar da Copa para fugir do rebaixamento. E ontem o Neymar também pelas redes sociais fez esse protesto aí contra o gramado da Arena da Baixada, que foi palco da derrota do Santos por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota, o Santos continua em 3 rodadas sem vencer no Brasileirão. Hoje assistimos Neymar treinando aqui com o Gabigol. Vamos ver como é que é a situação dele para domingo, depois de 70 dias afastado. Peraí, seu Salazar, como é que foi esse treino? Foi bom? Você sentiu intensidade no pique? Só pudemos assistir o aquecimento, Michele, então não dá muito pra gente falar, né? Então é difícil. Então a gente não difícil, sabe. mas interessante que Gabigol e Neymar formam a melhor dupla home office do Brasil e do mundo, né? Peraí. O gramado tava impraticável, Puxa, realmente. coitados, né? Gente, até já, Fernanda. Agora a gente volta com o Palmeiras por aqui, porque o Andréas Pereira se pronunciou sobre toda aquela polêmica do derby. E aí, Silver, o que o jogador falou? Mais uma pitadinha de palestra aqui no Gazeta Esportiva, Michele. O Andréas Pereira plantou aquela casca de banana, jogou uma casca de banana simbólica na marca do pênalti. O Memphis escorregou e perdeu o pênalti na Neoquímica Arena no último derby. E o Andréas Pereira falou ontem no Sul a esse respeito. O assunto ainda gera muita polêmica e vamos ver o que ele disse. Isso são coisas de futebol. Muitas pessoas que comentam depois, claro, é o trabalho deles, eles têm que comentar mesmo, pode falar o que eles quiserem. O importante é que a gente ganhou o jogo lá, que foi muito importante pra gente, e só tava limpando minha chuteira mesmo lá. Tinha bastante lama debaixo, que tava meio solto o gramado. Bom, limpar a lama da chuteira, pra mim é batendo a trava da chuteira no poste, na trave, né? Não... Enfim, se eu fosse um repórter elegante, eu diria que ele foi irônico. Como eu sou raiz, cara de pau, mas pra mim não merece punição. Não viu? A punição seria um cartão amarelo. Já pensou se ele pegar jogos de gancho? O que vocês pensam a esse respeito? Eu acho que ele já está sendo bem instruído, até para o que vai falar nessa situação. Mas que é divertido, né? Quem sou eu para questionar o André? É o Moonwalk, aquela música do Michael Jackson que fizeram no vídeo. Muito interessante que a gente tem a imagem aí para mostrar. Ele sai lá de onde ele tá, né? Ele podia ter feito lá onde ele tava. Ele podia ter limpado a chuteira onde ele tava. Mas ele sai e vai até próximo à marca do pênalti. Dizem que é melhor limpar lá, inclusive. Olha lá, ó, ele podia ter feito ali no fundo. De boa. Mas ele vem até aqui. É porque cada um... É que vocês têm que entender e respeitar que cada jogador tem o seu ritual de limpar a chuteira. Ah, entendi. Então tem uns que limpam batendo na trave. O Silvestre limpa a chuteira dele batendo na trave. O Andréas gosta de limpar a chuteira dele na marca do pênalti. E você? O tapetinho? Não, mas eu gosto de ver o Andréas fazer isso. Você gosta? Acho legal. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo e acho que essa resposta irônica do Andréas, agora falando sério, foi na verdade uma resposta àqueles que, por exemplo, duvidaram do caráter dele, falaram que ele era um cafajeste, que as crianças não poderiam ver uma coisa dessa na televisão. Uma demagogia é ridículo. Demagogia assim,
sabe, gritante. Eu acho que as pessoas não têm mais limites do que falam para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, para difamar as pessoas. Isso aí, gente, quem manja um pouquinho de futebol sabe que faz parte. Você pode até falar, não, mas isso é errado. Ok, tá no direito de achar que é errado. Claro, não é certo, mas faz parte. É igual xingamento dentro de campo. Um xinga o outro. Quando acaba, eles se abraçam, porque fica ali, morre ali no jogo. Será que vão proibir de xingar o juiz também, por exemplo? Daqui a pouco vão proibir de as pessoas existirem. Né? Tem muita coisa errada que acontece dentro de um campo de jogo. Essa foi uma delas, na minha opinião. Concordo com o Alex. Tem muita coisa aí que precisa ser revista dentro do jogo. Coisas que são ditas, coisas que são faladas para o árbitro. Atitudes que são tomadas. Aí o árbitro que tinha que ter dado um cartão amarelo e pronto. Exato. Se fosse dar, mas claro, ser e se não viu também já era. Não viu já era. Claro, imagina. Vai condenar agora o Maradona por aquele gol de mão. Não tem como. Não é? Aí agora tá complicada a situação. Bom, pessoal, é isso. Sextou no Gazeta Esportiva. Juízo para quem vai pular no Carnaval. José Paz, ótimo final de semana para você. Bom Obrigado, trabalho você também. Alex Miller, Valeu, beijo Miller. grande para você. Você que tá em casa, siga as nossas redes sociais. Segunda-feira tem mais Gazeta Esportiva aqui às 6 da tarde e domingo mesa redonda das 9h30 às 11h30 da noite. Um beijão, fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.